Hoje é a aula então número 2 e eu quero falar com você sobre o poder da intercessão. Amém? Eu quero falar sobre o poder da intercessão. Na quarta-feira, no último estudo, eu falei, na aula 1, eu falei sobre o que é a intercessão. Interceder é colocar o outro em primeiro lugar, a necessidade do outro em primeiro lugar, se preocupar com o outro. Nós estamos intercedendo. Lembra que eu falei do confronto, do encontro, ao mesmo tempo que estamos guerreando contra as forças malignas, estamos também tendo aqui uma audiência com o Rei dos Reis, pedindo ao Rei que ele levante o seu cetro sobre essas pessoas. Então, você que perdeu a aula número 1, volte aqui depois e assiste a primeira aula, que é muito importante. Essa aula número 2, essa ministração número 2, eu quero falar sobre o poder da intercessão. Você sabia que quando você coloca no seu coração essa disposição para interceder, nós, na verdade, somos abençoados de uma maneira tão poderosa, nós muitas vezes não damos conta disso. Eu quero te ensinar os benefícios, o poder da intercessão. Em primeiro lugar, eu quero te ensinar que a intercessão, ela traz revelação e livramento. Anote aí, a intercessão, ela tem poder de trazer revelação e livramento. O que significa isso, pastor? Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 24, versículo 15, a palavra diz assim: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber os seus pactos. Então veja, Deus quer fazer, cada um de nós, quer trazer o conhecimento dos seus conselhos, dos seus pactos. Isso fala de revelação. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos e profetas. Amós 3,7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e profetas, aos seus intercessores. Então, quando nós entramos na dimensão, no ministério da intercessão, nós recebemos revelação de Deus. Deus revela para nós aquilo que está no seu coração, Ou seja, quando nós nos colocamos na posição de intercessor, o Senhor revela os seus segredos. Quer ver um exemplo disso? Abraão, o primeiro exemplo na Bíblia de intercessão foi Abraão. Abraão, a Bíblia fala que ele intercedeu pelo seu sobrinho Ló, quando ele estava em Sodoma e Gomorra e a cidade prestes a ser destruída, mas ele intercedeu a Deus, ele orou a Deus para que Deus poupasse a vida do seu sobrinho. Tanto é que em Gênesis 18, versículo 17 diz: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então veja, Deus não ocultou a Abraão o que ele iria fazer. Ele disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o pecado dele subiu até mim. Então Deus revelou para Abraão o que ele estava por fazer, e Abraão automaticamente orou por livramento. Ele falou: Senhor, livra meu sobrinho, livra Ló, livra a sua família. Então veja, a intercessão trouxe revelação e trouxe livramento. Então escuta o que eu vou te falar. Quando você está intercedendo na posição de intercessor, você está intercedendo pela sua família, intercedendo por um parente seu, você está intercedendo por um amigo, por um familiar, Deus traz a revelação do livramento que Ele vai dar para essa pessoa, que nem ela sabe, entende? Nem ela sabe do livramento, mas Deus revela para você. Aí na hora da intercessão você começa a clamar, começa a orar, e Deus vai trazendo ao seu espírito detalhes desse livramento. É poderoso demais. Alguém já teve essa experiência de você estar orando por alguém e você está orando pela pessoa e de repente vem na sua mente: Senhor, livra de acidente, Senhor, livra na estrada, livra, Senhor, de todo mal, meu pai, o meu amigo, meu irmão que está agora viajando, Senhor, livra de pane mecânica. Você já passou por essa experiência? Ou seja, Deus está trazendo a revelação
ao teu coração de um livramento que Ele vai dar àquela pessoa. Então é muito poderoso, né? Deus nos revela coisas tremendas através da intercessão. Amém? Depois você pode ler 1 Coríntios 9, 12, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que fala que o Espírito do Senhor, que habita em nós, Ele conhece as profundezas de Deus e nos revela a vontade de Deus. Ok? Então, o primeiro poder, o primeiro benefício, né, da intercessão é a revelação e o livramento. Amém? Diga revelação e livramento. O segundo poder da intercessão é o seguinte: a intercessão alarga a nossa visão, ok? A intercessão alarga a nossa visão, ok? Ou seja, quando nós nos dedicamos ao ministério da intercessão, né, a nossa visão se torna mais ampla no reino de Deus. Ou seja, nós passamos a ver como Deus vê, nós passamos a olhar de outro nível, de outra altura, nas regiões celestiais. Nós estamos aqui guerreando nas regiões celestiais, então passamos a enxergar mais nitidamente, mais amplamente. Amém? Ou seja, quem não intercede, preste atenção, quem não intercede, quem não entra nesse nível de oração, ele só olha para o seu mundinho, ele só olha para a sua realidade, ele não consegue enxergar além, percebe? Ele não consegue enxergar em outras dimensões, ele só enxerga a sua realidade. É aquela oração tipo assim: Senhor, me abençoa, Senhor, eu tenho um problema, Senhor, faz por mim, Senhor, dá para mim. Então a pessoa só olha o seu mundinho, ele não consegue enxergar além. Mas quando nós entramos na dimensão da intercessão, Deus nos leva a um outro patamar para nós enxergarmos mais amplamente. Amém? E você sabe, quanto mais a pessoa só ora para ela mesma, pensando nos seus problemas, pensando na sua situação, sabe, mais suscetível ela vai estar à depressão, à insatisfação, entende? Por isso, nós precisamos também interceder pelos outros. Nós não viemos aqui só para ser servidos, nós viemos para servir. O Senhor Jesus disse em Mateus 20, 28, olha, não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A vida só tem sentido quando o nosso ideal maior é servir a Cristo e às pessoas. E não há maior investimento no mundo do que orar pelos outros. Amém? Então a intercessão amplia a nossa visão. Eu conheço pessoas, eu conheço profetas, eu conheço intercessores que eles intercedem, presta atenção, a nível mundial. Sabia disso? Pessoas que desenvolveram tanto esse talento, esse dom, esse ministério da intercessão, que Deus revela a essas pessoas o que vai acontecer em outros países. Deus mostra a essas pessoas principados que estão sobre localidades, sobre regiões. Por quê? Eles passaram a enxergar de outro nível, de outro patamar espiritual. Amém? Porque eles mergulharam tanto na intercessão que Deus começou a revelar para eles, catástrofes, muitas vezes mundiais. Deus revelou terremotos, maremotos, Deus revelou guerras que estavam por vir, pestes que estavam por vir. Por quê? Deus mostra para esses intercessores uma visão mais ampliada. Então, eu quero dizer para você, se você se tornar um intercessor da sua família, um intercessor da sua casa, um intercessor da sua igreja, um intercessor da sua empresa, Deus também vai te mostrar visões amplas acerca daquela localidade, daquela esfera. Quem quer entrar nesse nível de experiência com Deus? Quem quer entrar nesse nível de revelação? Amém? Pegou a visão? Então a intercessão tem um poder, não é? De ampliar a nossa visão, também de trazer revelação, de trazer livramento, ok? Muito bem. A terceira bênção, o terceiro poder da intercessão, presta atenção, a intercessão também tem o poder de trazer a provisão. Olha só,
A intercessão, ou seja, quando nós oramos pelos outros, quando nós oramos por outras pessoas, nós estamos sendo abençoados. Deus também dá uma bênção para quem se coloca na brecha por outras pessoas. Ou seja, a intercessão tem a ver também com a lei da semeadura. Quando você planta, você colhe multiplicadamente. Então, quando você intercede, você é abençoado. Quer ver um exemplo? Jó capítulo 42, versículo 10. Jó capítulo 42, versículo 10, a palavra diz assim, olha só: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes ele possuía. Olha que coisa! Jó intercedeu, orou pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, a palavra diz que Deus virou o cativeiro de Jó. A palavra diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele antes possuía. Então veja, enquanto ele intercedia, Deus mudou a situação de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Amém? Então, quando ele tomou essa decisão, essa posição de ser um sacerdote pelos seus amigos, quando ele tomou essa decisão de ser um sacerdote na sua família, Deus trouxe a provisão, milagre, abençoou Jó o dobro de tudo quanto ele possuía. Então deixa eu falar uma coisa para você, você também é um sacerdote, você também é um ministro do Senhor. Onde você está, Deus vai te levantar como Jó para ser um intercessor dos seus amigos, dos seus familiares. Você é um canal do Espírito Santo de Deus que Deus quer usar nesse tempo. Amém? Tem dias, eu vou te falar, que eu estou na minha oração, na minha devocional com Deus, e eu esqueço até de orar por mim. Você acredita? Eu esqueço até de orar pelas minhas necessidades. Eu esqueço até de orar pelos meus problemas. Eu oro tanto pelas pessoas, eu intercedo tanto pelas situações, Deus vai me trazendo palavras de intercessão, vai me trazendo palavras de revelação, que eu esqueço até de orar por mim. Isso é maravilhoso, não é? Eu sei que o mesmo vai acontecer com você também. Ah, pastor, mas eu não sou capaz de interceder, eu não sou capaz de ser um sacerdote, eu sou fraco, eu sou cheio de falhas, eu não tenho condições. Não pense assim. Lembra que eu falei na aula anterior? Diga ao fraco, eu sou forte. Você não é fraco, você é forte. Deus te fortalece e te levanta como intercessor. Muita gente tem medo de entrar em guerra espiritual. Eu vou ensinar mais em algumas aulas para frente sobre oração de guerra. Deus vai nos dar aqui, nós estamos caminhando progressivamente nessa revelação da intercessão. Nós vamos entrar em níveis de intercessão aqui muito profundos. Está preparado para isso? Você quer isso? Não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos aprender aqui princípios de guerra espiritual. Você vai aprender aqui princípios que há pessoas aqui que vão acordar pela madrugada e vão orar pela madrugada dentro. E Deus vai mostrar você vai ter cada experiência tremenda com Deus. Não tenha medo. Se você está aqui nessa live, nesses dias, e se você está aqui participando dessa oração, é porque você foi chamado por Deus. Deus está levantando um exército de intercessores. Nós estamos preparando esse exército para a batalha. É a guerra santa que eu falei na aula passada. Então não tenha medo, não tenha medo. Amém? A intercessão traz a provisão de Deus, traz a bênção de Deus, traz a manifestação da glória de Deus na vida do intercessor. Amém? Quarto e último benefício, aqui eu termino, tá vendo? Já são, comecei aqui há 13 minutos atrás, já são 13 minutos de administração, falta agora mais 2 minutos a gente encerra. Eu falei que ia ser 15 minutos só e estou cumprindo o que eu prometi para você, né? Bom, o quarto benefício, o quarto poder da intercessão é que a intercessão edifica a nossa fé. Amém? A intercessão, ela edifica a nossa fé. Amém? Por que isso? Porque na medida que nós vamos orando, vamos intercedendo, e nós vamos vendo Deus agindo,
nós vamos vendo Deus mudando circunstâncias, a nossa fé vai sendo edificada, a nossa fé cresce, amém? Na medida em que nós vamos avançando na intercessão e vamos vendo respostas, vamos vendo Deus agindo, a nossa fé vai aumentando, Deus vai respondendo às nossas orações a favor dos outros. Na medida que Deus responde, a nossa fé é fortalecida. Vamos supor que você estava orando pela conversão de alguém, aí você um dia descobre que essa pessoa aceitou Jesus. Olha, fruto da sua intercessão. Você estava orando pela cura de alguém, aí você descobre que essa pessoa foi curada, teve alta do hospital, a sua fé vai ser fortalecida, sim ou não? Você estava orando pela libertação do vício de alguém, aí você descobre que essa pessoa não está fumando mais, não está bebendo mais, não está se drogando mais. Isso aumenta a nossa fé ou não aumenta? Não é verdade? Você estava orando para que a sua igreja fosse avivada, você estava orando para que o Espírito Santo fosse derramado na sua célula, na sua família, e de repente os irmãos começam a receber o Espírito Santo, começam a falar em línguas, começam a viver um avivamento na sua vida, aleluia, aleluia. Isso não aumenta a nossa fé? E na medida que nós vamos intercedendo, na medida que nós vamos avançando nessas trincheiras de oração, conquistando territórios, e a nossa fé vai crescendo, nós vamos tendo fé para orar por coisas mais difíceis. Nós vamos tendo fé para interceder por situações mais exigentes. Lembra que eu falei há pouco tempo agora de pessoas que intercedem por nações, né? Intercedem por presidentes de nações, intercedem por questões mais amplas, mas eles começaram intercedendo pela sua casa, começaram intercedendo pela sua igreja, começaram intercedendo pela sua rua, começaram intercedendo pelo seu bairro, aí daqui a pouco estavam intercedendo pelo seu país, aí Deus foi revelando o que ele ia fazer, aleluia, Deus foi mostrando no Espírito os seus propósitos, os seus mistérios, revelando os seus segredos. Daqui a pouco eles estavam orando lá pela África, orando pela Europa, orando pela China, orando pela Rússia, aí daqui a pouco Deus mostra uma família numa determinada região, Pai, do mundo, porque a nossa fé vai crescendo. Mas tudo que é grande tem que começar pequeno. Tudo que é maior tem que começar no estágio menor. Muitas pessoas querem ter experiências com Deus, querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem orar. Como é que pode isso? Muitos querem gastar 1 hora de oração, 2 horas, não conseguem ficar 5 minutos. Então você tem que começar, o importante é começar, e a sua fé vai crescendo. E na medida que Deus vai respondendo às nossas orações, a alegria vai aumentando. João capítulo 16, versículo 24 diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, como que nós ficamos alegres? Quando nós oramos, pedimos, quando Deus age, a gente vê as coisas acontecendo e ficamos alegres, e tudo vai fazendo com que a nossa fé aumente. Pronto? Ok? 15 minutos, encerramos aqui a nossa segunda aula, a nossa segunda ministração. Fica aí com essa palavra: intercessor, intercessora, guerreiro de oração, guerreira de oração, e vamos interceder. Vamos agora para a prática. Vamos pedir ao Senhor que nos revele os seus segredos, nos revele os seus mistérios, porque a intercessão traz revelação, a intercessão traz livramento, a intercessão alarga a nossa visão, a intercessão traz a provisão de Deus para a nossa vida, o milagre de Deus, e também a intercessão edifica a nossa fé. Amém? Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Glória a Deus.